justamente por isso. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. João, versículo 2 a 21. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas do modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertencente às comunidades do cristianismo inteiro, porquanto anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do Evangelho compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem, comumente, velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitada referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Bem interessante, é realmente isso, né? Nós temos aí tantas e tantas revelações que vieram lá desde o princípio. Jesus veio, então não é por falta do conhecimento. E aí vem os espíritos agora, né? Também já vinham antigamente, né? Aí com o espiritismo nós passamos a compreender melhor as falas deles, né? Mas o que acontece? As opções são nossas. Nós é porque optamos o caminho a seguir. Então não é porque nós não conhecemos, é porque nos falta ainda a vontade de servir melhor. Então é assim que a gente deve perceber que o nosso caminho ele tem desvios, mas nós devemos sempre pensar naquela velha frase que um dia o Gustavo falou, né? Repetiu. Será que Jesus faria o mesmo? Qual o nosso caminho? Nós estamos fazendo melhor? Temos que ter essas opções, né? Vamos fazer nossa prece. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, mestre de amor e de bondade, bons amigos espirituais, nós agradecemos por estar aqui, reunidos em teu nome, e vos pedimos, mestre Jesus, que nestes poucos instantes que aqui estamos, possamos iluminar as nossas mentes com o conhecimento, para que, ao retornarmos aos nossos lares, possamos sempre dar o melhor de nós, entendendo, mestre Jesus,
pessoal. Que bom estarmos aqui hoje, mais um sábado, mais uma oportunidade da gente estar junto, estar refletindo sobre alguma passagem, algum trecho do Evangelho. Nosso propósito aqui é sempre esse, é de pegar algum trecho ali e meditar, refletir a esse respeito, entender o que é que esse trecho tem a agregar para nós e como nós podemos aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Porque às vezes o Evangelho, um trecho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, às vezes fica meio distante de nós, às vezes a gente lê e nem entende bem o que quer dizer. Então, esse momento é importante para a gente conseguir capturar isso, trazer isso para o dia a dia, né? Para que isso faça sentido nas nossas práticas. E aqui, nós temos o que? O capítulo 21 se chama Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item 8 é os falsos profetas. Então, é sobre isso que a gente vai meditar aqui hoje. E para começar, eu gosto sempre de trazer uma pergunta, porque essa pergunta a gente vai pensar sobre ela, né, no sentido de aplicar a nós, e aí a gente vai ler o que foi dito aqui nesse item, e ao longo do que nós lemos, no final a gente consegue se responder, consegue entender o que isso quer nos dizer. Então aqui a pergunta para a gente é: sou eu um falso profeta no meu dia a dia? Por que a pergunta está trazendo um sou eu? Começa assim, e não quem serão? Porque eu entendo assim, que é sempre importante trazer para si mesmo a análise, né? Lógico, você precisa entender o mundo ao seu redor, mas a partir do momento que você é capaz de aplicar em si mesmo, aí você também vai ser capaz de aplicar no próximo, de entender o que está acontecendo. E para a gente começar, né, o item 8 diz assim: se vos disserem o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-nos em guarda, porquanto numerosos são os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore, no sentido de que o amargo aqui representaria tudo que é ruim, né? Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode vir de fonte má. Continuando, é assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau virtudes cristãs, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Bom, desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que
pretendem ter o monopólio da verdade. Bom, esse aqui é o primeiro trecho desse livro, e ele falou muita coisa, né? Trouxe muita informação, algumas palavras às vezes desconhecidas, mas vamos tentar mastigar esse texto aqui e entender, né? Se esse fruto aqui vai ser amargo ou doce, como ele disse. Bom, do que nós lemos, o primeiro ponto que a gente tira, o nosso ponto de partida, é que nós precisamos sempre analisar os frutos. Os frutos, gente, a gente pode trocar essa palavra por consequências. Então, se a gente parar para analisar as consequências dos atos de uma pessoa, de uma ideia, de um grupo de ideias, as consequências de uma forma de ver a vida, né? Então, os frutos desses itens, se nós pararmos para analisarmos isso, aí sim nós vamos poder entender se aquilo traz algo de bom ou não, se aquilo seria verdadeiro ou não. Por quê? Ora, é muito cômodo, só com palavras bonitas, a gente acreditar que tudo seria verdade, né? Então o texto traz uma forma de avaliação, só que uma forma prática, né? Uma dessas formas eu achei muito interessante, né? Às vezes passa desapercebido. Quando ele está citando as virtudes cristãs, ele coloca a bondade que concilia os corações. Poxa, a bondade que concilia os corações. Eu acho que quando ele diz esse termo que agrega, concilia corações, você já está trazendo aqui uma forma prática, né? Ou seja, a conduta que se precisa ter para praticar a bondade. Então, se a gente está olhando uma pessoa, uma ideia, uma forma de chegar à vida, será que isso agrega as pessoas, concilia corações ou não? Porque, olhando o mundo ao nosso redor hoje, né, partindo daquele lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, nós temos claramente dois pontos desses três aqui que estão sendo muito citados, muito vividos, muito manipulados hoje em dia. Um lado da nossa sociedade briga muito pela liberdade, o outro pela igualdade. Nós vemos isso na política, em tese, né? O que nós vemos na política verdadeiramente é interesse pessoal. Ninguém está realmente preocupado com a liberdade ou com a igualdade. Mas o que nós deixamos de lado sempre é a fraternidade. A fraternidade é nós termos essa capacidade de conciliar corações, né? E seguindo no que o texto diz, né, ele vai trazer aqui para nós desconfiar, porém, das palavras melífluas. Eu não sabia o que significava isso, tá? Antes que vocês pensem. O que isso quer dizer? São palavras doces, palavras que se comportam, que correm feito mel. Isso me fez pensar, poxa, quantas vezes, como é comum hoje em dia, né, alguém com um discurso bonito, uma voz mansa, e que vai nos levando e nos guiando. Nós, eu digo, enquanto sociedade mesmo, né? E a gente não se questiona. Olha, mas será que todo esse discursinho manso aqui, e muitas vezes lógico, será que isso quer dizer alguma coisa? Está me agregando, está me levando do degrau onde eu estou para algum melhor? Porque eu lembrei aqui de uma brincadeira que o Haroldo, né, o palestrante, sempre faz. Ele diz assim: eu tenho medo das pessoas inteligentes, porque elas nos convencem de uma coisa, mesmo quando elas estão erradas. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente pode estar lidando, vamos pensar aqui, alguém que tem um discurso muito bonito, muito lógico, estruturado, mas que na prática nos leva a consequências
frutos nefastos. Leva a sociedade, né, leva a nós, enquanto pessoas individuais, mas também enquanto nação, a perecer, a sofrer, a ver as coisas ruins. Então nós precisamos ter essa análise, né? Entender se isso é realmente verdade o que está sendo passado. E sobre essa questão da verdade, eu lembrei de uma fábula interessante, que é a fábula da meia-verdade. Talvez vocês já tenham ouvido, mas eu vou ler aqui para a gente pensar um pouquinho. Um dia, um bruxo e seu auxiliar estavam caminhando pelas cidades com uma cesta cheia de mentiras e jogando as mentiras sobre as casas, sobre as pessoas, causando desarmonias, desencontros e toda sorte de desentendimentos. Passando em frente da casa de um homem muito poderoso, o bruxo jogou uma meia-verdade. E aí o auxiliar falou: desculpa, mas o senhor se descuidou, você não me falou que nós iríamos praticar mal? E o senhor deixou cair uma meia-verdade. E o bruxo, com os olhos exalando prazer, responde: você tem muito que aprender, meu senhor. Eu acabo de fazer a maior maldade de todas. As mentiras, todas que lançamos até agora, vão causar desentendimentos momentâneos, pois mais cedo ou mais tarde as pessoas irão perceber que são mentiras e as deixarão de lado. Quanto à meia-verdade, esta poderá ficar para sempre. Seu lado verdade fisgará o poderoso homem, e seu lado da mentira irá continuar prejudicando a todos com que ele conviver, sem que estes percebam o quanto mal estará fazendo a si próprio e aos outros. Então, essa fábula muito simples, até lúdica, ela traz pontos bem interessantes. Caso nós estamos refletindo aqui, porque é como diz o ditado, todo mundo conhece, mentira que não é curta. Então, se eu chegar aqui para vocês e falar: gente, o céu é verde, bom, você pensar isso, vai ser azul, ou agora vai estar meio alaranjado, ele vai ficar escuro, mas verde é difícil, né? Você tem verde, mas tem aurora boreal. Vamos falar então que o céu seja, sei lá, marrom. O marrom também pode ser que ele fique, né? Uma tempestade de areia, alguma coisa. Mas é difícil, né? Mas vamos, é só para entender assim. O ponto é: mentiras são compreendidas em algum momento que não vai para lugar nenhum. O problema de uma meia-verdade é a gente se agarrar à parte verdadeira e se contaminar pela parte mentirosa sem se questionar, sem, de novo, submeter essa parte ao critério da análise do fruto, das consequências, né? E aí, na outra parte desse item 8, ele vai falar: agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois Ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos transviados. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que os precederam. Então, aqui eu acho interessante, porque agora é a hora que a gente tem que pegar essas ferramentas, né, a análise do fruto, da consequência, e trazer agora para nós, porque ele está falando: avançai, progredir, né, para a gente seguir na senda do progresso. Mas para a gente fazer isso, agora está na hora de aplicar isso em nós, né, que é a pergunta do início: sou eu o falso profeta? E o primeiro passo para a gente fazer isso, já dizia
Sócrates, todo mundo já ouviu, é o autoconhecimento. Bom, o que é autoconhecimento nesse caso? É você entender as suas reais vontades, interesses, por que você faz o que faz. Às vezes a gente nem se questiona, né? Às vezes a gente não para nem para pensar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu gosto daquilo, por exemplo? Né? E faz parte questionar. E também citando, como foi dito antes, a questão da forma de ver a vida, né? A gente tem que olhar, entender como nós olhamos o que está acontecendo. Vamos trazer um exemplo. A gente vê no jornal, pega o celular aqui, vai ver uma guerra do outro lado do mundo. Parece tão distante, não tem nada a ver com a gente. Mas como é que a gente se comporta ao ver essa notícia? Né? A gente está vendo, e aí eu vou citar o nosso padrão básico. Né? A gente vai ler e vai falar, tomara que esse fulano aqui se dê mal mesmo, para que perca mesmo. Gente, nosso modelo e guia, como já foi dito, é Jesus. Né? Como a Carmen trouxe aqui antes, né? Poxa, será que Jesus olharia e ia falar assim, não é que esse país aqui morra, todo mundo perca a guerra? Será que é esse o nosso propósito? É isso que nós devemos fazer? Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, essa forma de ver a vida, que é a de não escolher lados e discursos, não abraçar essa propagação de violência e separação, né? Porque, como disse o texto, né? Esse texto todo aqui do item 8 do Espírito de Luís, ele fala sobre a bondade que concilia os corações. Então, se eu estou vendo isso, né? E trazendo uma coisa agora mais próxima, a gente viu essa semana nossos irmãos do Rio de Janeiro, um conflito generalizado. Se a gente olha para aquilo com um olhar de julgamento, a gente também está fazendo isso. A gente também está olhando e fugindo da postura que nós deveríamos ter de conciliar. Óbvio, ali existem dezenas, centenas de circunstâncias e a gente é difícil de julgar daqui. O ideal é a gente não julgar. Ontem eu conversava, né, e eu falava assim, olha, eu só agradeço a Deus que não é da minha profissão ter que estar lá. Que não sou eu que preciso tomar a decisão de puxar ou não o gatilho. Deus me livre de estar nessa posição. Mas, como eu não estou, o mínimo que eu preciso ter é essa capacidade de analisar sem julgar indivíduos, de entender que aqui nós estamos olhando, né, eu estou citando Cristo, porque nós somos cristãos, mas entendendo ainda mais do ponto de vista espírita, pois estamos dentro de um centro, a gente vai olhar e pensar, não existe morte, não existe termo ao indivíduo, existe uma passagem de si, existe nós termos causa e consequências. Então, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa forma de ver a vida terão consequências. Né? E é isso que nós precisamos entender. É aplicar para nós, para nossas vontades, para nossas formas de enxergar a vida, de enxergar esses casos, por exemplo, e pensar, será que eu estou sendo um falso profeta nesse caso? E aqui, eu sempre gosto de trazer alguém que fala muito melhor que eu, que é Emmanuel, né? Porque eu falo, ele traz aqui um textinho curto que resume tudo isso falando muito melhor. E aqui o que eu trouxe para nós de Emmanuel, né, até para a gente já partir para um encerramento, é do livro Levantar e Seguir, né, lição número 11, esse livro aqui psicografado por Chico Xavier, em que Emmanuel vai falar exatamente do falso profeta. E eu achei interessante como que tudo casa. O texto trazido no Evangelho segundo o Espiritismo,
essas reflexões e o que dissemina. Vamos lá. O falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na discórdia, somos falsos profetas da fraternidade. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso exemplo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, e a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Bom, isso deixa explícito para nós que é importante a gente sim aplicar para nós essa análise. Se nós tivermos o nosso papel cumprido de não sermos um falso profeta, a gente já vai ter cumprido o nosso propósito na vida. O propósito de cada um aqui, antes de tudo, é melhorar a si mesmo. E assim a gente vai naturalmente melhorar o ambiente e o mundo ao nosso redor. Bom, posso fazer a prece para nós? Deve. Então vamos agora fecharmos nossos olhos um momento e agradecermos, antes de tudo, por essa oportunidade. A oportunidade dessa vida, desse corpo, dos indivíduos que nos cercam, da família, dos amigos, companheiros de trabalho, companheiros da nossa jornada espiritual. Obrigado, Pai, porque cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós está aqui para atender a sua demanda particular de evolução. Mas que nós também sejamos capazes de, com isso, atender um pouquinho ao nosso próximo, ajudando, sendo um ponto de caridade, de bondade, conciliando corações, e que o Senhor possa também contar conosco na nossa esfera de ação. Que a sua vontade seja feita em nossa vida. Agora, Senhor,